Olha eu aqui de novo. Não era pra ser 2 vídeos, mas eu resolvi gravar mais um. Bater um papo um pouquinho mais específico. Continuo aqui em Llandudno, no país de Gales. Um dia muito bonito, tá frio, tá ventando. Mas fora o vento, tá uma boa temperatura. Eu tô num lugar aqui que eu não conhecia. Uma parte de Llandudno que eu não conhecia. E me fez pensar em algumas coisas e tô dividindo aqui com vocês. Por isso, deixa o like já no canal, no vídeo. Inscreva-se no canal se você achar que o meu conteúdo merece algum tipo de apreciação. E direto ao assunto. Indo direto ao assunto. Eu, assim como a maioria, todos os brasileiros têm família no Brasil. O Brasil é um país incrível, rico, maravilhoso. Deveria ser seguro. E quando eu paro para caminhar em lugares assim, com vistas assim, com tranquilidade que eu tenho aqui, sempre tive, apesar de alguma violência, na Inglaterra há lugares que são realmente remotos. Remotos entre aspas, né? Porque aqui você tem shopping, lojas, tudo. Você não precisa, você pode viver em Llandudno e não sair de Llandudno para resolver nada. Só sai para ir para o aeroporto, coisa assim. Mas existem coisas que você encontra aqui fora que, infelizmente, eu não sei se eu vou ver durante a minha vida no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Porque a tranquilidade que essas pessoas têm aqui, olha, a tranquilidade, fora a vista, né, que é uma coisa específica dessa rua aqui, a tranquilidade que essas pessoas têm na vida para criar seus filhos, para praticar o exercício na praça, para andar com o seu cachorro, como tem uma moça ali andando, já passei lá para um casal também andando com o seu cachorrinho, esse pôr do sol, a madeira do país de Gales ali, ó. Muito bonito. E até quando a gente vai ter que sair do nosso país, da nossa terra, se afastar da nossa família, largar uma carreira, largar um emprego, uma cidade que você goste, um ritmo de vida que você estava acostumado? Até quando você vai ter que fazer isso para ter paz? Para poder andar igual eu estou andando aqui com o iPhone 12, não é nem o último modelo, mas é o iPhone 12 Pro, e não ter nenhum medo de ser assaltado. Até quando a gente vai esperar ou deixar que dependamos de políticos e de pessoas que não têm o mínimo interesse em nos ajudar, em resolver o problema, que estão todos de rabo preso, ganhando com a violência, ganhando com o crime, ganhando com o caos? Até quando a gente vai depender deles? É muito triste, cara, é muito triste. Eu tenho o privilégio de ter a cidadania portuguesa. Sempre quis ter minha cidadania portuguesa desde garoto e fiz isso ainda garoto. Parece que eu estava imaginando o que vinha pela frente. Hoje, vivendo em Portugal e trabalhando aqui e trabalhando na estrada, quer dizer, eu trabalho meio que dentro de um raio específico, mas você vê, com 19 anos, desde que eu pisei a primeira vez na Inglaterra, eu ainda encontro lugares assim que eu nunca tinha visto. Olha pra isso aqui. Isso aqui é água salgada. No verão as crianças podem entrar, que tem cimento e areia embaixo. No verão, claro, em dias assim, só que com temperaturas acima de 25, 28, são
poucos dias assim, mas quando acontece, fica cheio de gente aqui, andando de patins, brincando, se molhando. Por que a gente tem que largar tudo para viver em lugares assim arrumadinhos? Olha o capricho dessa grama aqui, ó. Isso é público. Isso aqui é público. Sabe quem corta essa grama aqui? Quando não a equipe da prefeitura, os detentos ou as pessoas que estão pagando serviços comunitários porque cometeram pequenos delitos ou coisas variadas, né? Não estou falando de roubo e assalto, não, estou falando de pichar um muro, de bater em alguém, agredir, danificar alguma coisa pública, né? Essas pessoas pagam serviços comunitários capinando isso aqui, ó, limpando a cidade. Volta e meia aqui na Inglaterra, e para você que me acompanha e vive na Inglaterra e de repente nunca percebeu isso, volta e meia você passa por uns grupos cuidando de alguns jardins de colete, casaco, um colete todo igual. Se você perceber, ali tem umas siglas que são de serviço comunitário. São pessoas que durante um determinado número de dias ou horas é obrigado a pagar serviços porque cometeram algum delito, alguma coisa, uma infração. Então assim, tudo funciona, mas tudo funciona não é porque o inglês ou o português em alguns aspectos, que também, somente no trato do país, deve-se elogiar o capricho dos portugueses. Eu sou de família portuguesa, meus avós sempre cuidavam da casa deles, colocavam azulejo, podia faltar para viajar, podia faltar para comprar roupa de marca, a gente nunca ligou para essas coisas. Não podia faltar para cuidar da família, fartura na geladeira e uma casa bem composta, pintadinha todos os anos. Esse capricho não há no Brasil, salvo raríssimas exceções. Esse capricho não há, mas não é do político, é do brasileiro, porque com um pouquinho de vontade e brio a gente consegue ir muito longe. E eu vou emendar um assunto ou outro aqui, porque são coisas que eu penso e às vezes tenho vontade de dividir. Mas o grande motivo, na minha opinião, olha como é que a água tá limpinha, tá vendo? Limpinha. Está gelada, com certeza, né? Peraí. Bem menos do que eu imaginei. É porque como ele é rasa, o sol tá batendo o dia todo, a água não tá assim tão fria. Mas eu tenho algumas ideias, sou firme em algumas ideias e opiniões que talvez você não concorde, mas aí é por isso que eu gosto de compartilhar esses pensamentos aqui. É o seguinte: o mal do Brasil e da organização da sociedade brasileira, e que algumas pessoas não perceberam, muitas pessoas não perceberam, é que o mal do Brasil são as garantias do serviço público. São aquelas pessoas que só com muito estudo, normalmente com muito estudo, já vem de alguma família que pode pagar um bom estudo, passam em concursos públicos para conquistar uma estabilidade que não deveria existir, e elas compram essa barulhinha de toda florida, que bonitinho. Uma senhorinha aqui andando com seu cachorrinho. Eu vou continuar já. Ver se eu consigo pegar ela aqui antes que ela se afaste. Ali, ó, andando com o cãozinho dela. Aquela casa ali é espetacular. Então assim, esse sistema de privilegiar uma pequena parte da sociedade, claro que em alguns serviços públicos mais privilegiados, em outros não tanto, nem tanto. Mas mesmo, e eu tenho família no serviço público, e eu falo e divido essa opinião com eles, e muitos deles dividem essa opinião comigo. Que é o seguinte: se nós trabalhamos ou estudamos para conseguir uma vaga, uma posição que nos dá garantia, não deveria dar garantia.
Nós deveríamos trabalhar para o mesmo bem comum, que é a comunidade limpa, arrumada, segura, tá vendo? Por que em países desenvolvidos você não tem funcionários públicos com garantias? Isso é uma coisa antiga, isso é uma coisa ultra atrasada e que nos escraviza, coloca toda uma sociedade em dependência de um serviço, onde só uma pequena parte da população consegue chegar, consegue passar. É claro que uma minoria que vem de um passado mais pobre, uma família bem humilde, que estuda muito, com muita oportunidade, com pouca oportunidade, mas com muita dedicação e consegue passar para certos cargos públicos. Na sua imensa maioria, é classe média alta e classe A, que consegue estudar nas melhores escolas, ter tempo para estudar sem ser apurrinhado, tem todas as oportunidades, passam nos melhores concursos e colocam-se num patamar social que o resto da população não consegue desfrutar. E é por esses motivos que eu não concordo em nenhum tipo de governo que seja a favor do Estado grande, inchado, que faça com que a gente dependa de serviços públicos o tempo inteiro, ou somente. Então, assim, quando você sai do Brasil, quando você vai para um país de primeiro mundo e você dá de cara com isso aqui, ó, uma rua limpa, com tudo funcionando, menor impacto do meio ambiente possível, e aqui ninguém tem garantias de trabalho público, ninguém tem. Por que aqui funciona? Funciona porque você é tratado de forma igualitária, você tem os mesmos direitos, a mesma educação que você não tem em países de terceiro mundo, como o Brasil. E uma das coisas curiosas que eu vejo em quem defende, por exemplo, governos de Estado inchado, socialistas ou comunistas, que gostam de estatizar tudo para botar cabide de emprego e prometer a miséria para o povo, e o povo não percebe, é que esse é o oposto do desenvolvimento. Uma sociedade, principalmente igual a do Brasil, que a educação é completamente diferente do serviço público e do serviço do setor privado. Como é que essas pessoas vão ter o mesmo direito? Então, quando você cria garantias de trabalho, garantias de salário, salários acima da média do setor privado, que é um crime, Se você está me assistindo e você é funcionário público, eu não estou dizendo que você ganha demais. Eu estou dizendo que você não deveria ganhar mais do que o setor privado. Pelo contrário, se a gente parar para pensar, é o setor privado que sustenta a máquina. Então, quem trabalha no setor privado deveria ganhar mais do que o setor público. E os países do primeiro mundo que possuem algum tipo de cargo público, como a Inglaterra também possui, sem garantias, o setor público não paga tão bem quanto o privado. É no setor privado que você vai fazer sua vida, levantar, abrir empresa, empregar gente, gerar oportunidade, gerar riqueza, pagar impostos. Então, assim, é tão simples de observar isso, é tão simples. No dia que as pessoas mais humildes, eu não sou rico, nunca fui, mas eu tive o privilégio de estudar em boas escolas, pelo menos razoáveis. Eu não segui uma carreira pública porque eu nunca gostei. Eu nunca gostei de cargo público, nunca. Algumas pessoas da minha família, não faz, você tem uma boa instrução, você consegue passar na prova. Eu fiz uma prova, duas, mas sabe, sem vontade nenhuma de passar. Porque eu não conseguia ver vantagem numa coisa errada. E então, assim, eu pensei que alguém estivesse me chamando ali, que não poderia, né, porque eu não conheço ninguém aqui, mas eu perdi o foco. Eu sempre tive as oportunidades, e quando as pessoas mais humildes, que têm menos oportunidades, perceberem que a única salvação delas é o setor privado e o setor público cada vez menor, elas vão aprender a votar, independente dela gostar ou não da pessoa que está liderando, mas a ideia contrária ao serviço público é a única salvação de um país que quer ter o desenvolvimento ou a qualidade de vida de um país de primeiro mundo.
Bom, vou ficar por aqui, que são 15 minutos agora. Olha, eu tô aqui nessa pracinha, ainda em Landudno, obviamente. O ônibus aqui fazendo, deve ser aqui no ponto final, que eu tô num ponto aqui que daqui pra lá não tem mais nada. Olha. E tô aqui, ó, nesse paraíso, um lugar lindo. Ainda tem muita coisa para conhecer e visitar aqui no Reino Unido. Inclusive para trazer minha família, minha esposa, minhas filhas. Assim como outros países bonitos também que a gente ainda não conhece. Mas a qualidade de vida que a gente tem aqui, vocês só vão ter aí quando vocês aprenderem a votar em quem defende o fim do setor público. E não aquele que promete vantagens para o setor público. Porque esse setor vai ser sempre uma pequena parte da sociedade, beleza? Um abraço, desculpa aí a falação sobre coisas em comparações com o Brasil, mas senti vontade de dividir isso. Se você ficou até o final do vídeo, deixa um like, um grande abraço e fica com essa imagem aqui muito bonita. Fique com Deus.